estão esperando a volta do Messias. E por isso a minha pergunta para você, até que ele venha, o que você está fazendo para esse encontro? Como você está se preparando para quando ele chegar? Porque até que ele venha, muita coisa pode acontecer na nossa história. Muita coisa já está acontecendo na vida de muitas pessoas que têm esfriado na fé, que não têm querido mais andar com ele, fez escolhas outras, ou vai levando de qualquer jeito. Até que ele venha, ele vai achar fé nessa terra. Até que ele venha, ele vai te encontrar firme, querendo Deus da mesma intensidade como no dia do primeiro amor. O que pode estar acontecendo com você se ele chegar? O que poderia estar acontecendo, no caso, se ele chegar e não te encontrar com esse fervor todo? Não, mas eu vou. Ninguém vai subir de qualquer jeito, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 18 em diante. Aqui os irmãos são mais maduros, pode pôr um caldo mais grosso. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, não somente conservai o que tendes, até que eu venha, diga até que ele venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até que ele venha. Na realidade, eu tinha escrito outra palavra para vocês hoje, mas Deus disse, não, repete a mesma. Eu falei, mas essa outra está tão boazinha. Mas Deus não está atrás do que é bonzinho para os nossos olhos, né? Então, vamos lá. A igreja de Tiatira, irmãos. Os irmãos sabem que na Ásia, as igrejas ali, esse livro de Apocalipse tem 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. E Tiatira é uma dessas igrejas. E Tiatira hoje é o país da Turquia, a localização geográfica dela é ali onde é a Turquia. Era uma cidade muito conhecida pelo comércio e indústria que eles faziam de púrpura e tecidos e fabricações nessa área. Tanto que Atos capítulo 16, quando fala de Lídia, vendedora de púrpura, ela era de Tiatira, era a função que ela tinha lá na sua cidade. E a mensagem que dele começa falando a essa igreja chama muito a atenção, porque a primeira coisa que o Senhor faz, antes de falar qualquer coisa para aquele povo, ele se identifica. E no versículo 18, ele já diz aqui quem ele é.
ele está dizendo: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Ele se identifica dizendo quem está se referindo a eles e por que está. E ele diz: eu sou autoridade. É o Filho de Deus quem está falando com vocês aqui hoje. É esse Filho de Deus que está entrando em juízo também com vocês. E por que ele diz isso? Porque logo depois ele começa com uma série de elogios àquela igreja. E ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço até a sua paciência. E ele reconhece que aquela igreja, ela tinha uma vida operosa até diante de Deus pelo serviço que desempenhava ali. Só que isso não era o suficiente. Ele diz: tudo que vocês fazem, trazem crescimento e progresso. E a mesma fala que Deus fala para mim e fala para você: eu te conheço. Eu sei do seu amor, eu sei do seu serviço, eu sei da sua fé, eu sei da sua paciência. Deus sabe quem eu e você realmente somos. Aquilo que nós fazemos porque amamos, fazemos por obrigação, estamos aqui por um ritual, estamos aqui para cumprir uma tabela, ou estamos aqui para render a Ele o louvor. Ele diz: eu sei por que você está aqui, eu sei o que você faz fora daqui, eu sei com quem você anda fora daqui, eu sei onde você está quando está fora daqui. Deus está deixando claro para mim e para você: quem está falando é Ele, que conhece tudo e todos. Então nós só sabemos de você do que está aqui, essa aparência do que está aqui, assim como vocês de mim. Mas ele está dizendo: eu vou muito além, eu sei qual é o teu nível de crescimento na minha palavra, na minha lei, o teu nível de obediência, os progressos que você tem para que eu possa te usar ou não, aquilo que você trava para que Deus não use a tua boca ou as tuas mãos para tocar em alguém. Esse conhecimento de Deus sobre mim e você, Ele sabe muito bem. E Ele elogia: parabéns, vocês estão crescendo, parabéns, estão progredindo, parabéns, as coisas estão dando certo. Mas ele entra numa crítica e numa advertência muito séria contra essa igreja. Essa mesma igreja que ele diz conhecer, essa mesma igreja que ele elogiou por tudo que tinha, agora ele mostra o que não está certo dentro dela. E é onde precisamos prestar bem atenção, irmãos, porque ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Veja bem, irmãos, ele faz aqui uma referência a Jezabel. E essa Jezabel aqui não é a Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel, que está lá em 2 Reis. Não é essa pessoa, 1 Reis 16, 31. Ele está falando de uma Jezabel simbólica que tinha atitudes semelhantes a essa Jezabel. A igreja que está tendo atitudes semelhantes àquelas que ela fez. Então, para entendermos isso, quem era essa Jezabel simbólica? Ela era uma princesa fenícia. E essa mulher, ela foi levada para casar com Acabe em Israel, e ela introduziu o culto a Baal em Jerusalém, em Israel. E isso foi muito mal, por isso que o texto se refere àquela que introduziu a prostituição. Ele não estava se referindo à prostituição física, que tira roupa e fica os corpos nus se prostituindo, não. Quando Israel saiu do Egito, eles tinham clareza que eles serviriam ao único Deus verdadeiro. E como toda cidade que existem muitos deuses, lá também existia esse panteão de altares, onde tinha muitos deuses.
E Israel foi prostituído quando deixou o único Deus verdadeiro para também ter acesso a vários outros deuses. E isso foi muito mal aos olhos do Senhor. E foi esta mulher Jezabel, histórica, lá atrás, que introduziu esse culto pagão para o povo de Israel. Veja, irmãos, ela foi conhecida pela sua idolatria, imoralidade e a perseguição aos profetas, principalmente ao profeta Elias da época. Perseguia os profetas e queriam matar todos eles. Jezabel, ela simboliza uma influência de corrupção. Ela influencia as pessoas à sedução e desviou todas aquelas pessoas de Israel do culto verdadeiro para o único Deus. Veja que a coisa ficou muito plural, né? Muitos deuses, pode fazer tudo, você vai com quem você quiser, você fica com quem quiser, você é livre, você é dono do seu nariz, você que decide. A pluralidade de deuses trouxe uma liberdade que se tornou uma libertinagem no mundo e no meio do povo de Deus. Diga misericórdia. Essa Jezabel, do capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse, não é essa Jezabel histórica, mas traz a influência dela, uma similaridade com o que ele estava enxergando na igreja de Tiatira. Apesar deles terem tudo aquilo que ele falou, sabia da fé, do serviço, da paciência, do amor, ele sabia daquilo tudo, porém, tenho contra ti, ele deixou muito claro o que estava pegando ali, o tolerares essa mulher Jezabel. A tolerância de permitir que todas aquelas influências viessem para dentro da igreja. Permitir que tudo que vale lá fora, vale aqui dentro. Não vale. A igreja tem um dono. Amém, irmãos? A igreja tem um dono e o dono chama-se Jesus. E o cabeça não quer ser o cabeça de um corpo prostituto, de um corpo que faz o que ele bem quer com o seu santuário, porque o corpo é o santuário do Espírito Santo. Veja que aqui, essa influência ruim que Jezabel exerceu sobre Israel, o mundo aí fora está exercendo sobre a igreja de Jesus, trazendo o que, irmãos? Levando os crentes também a ter idolatrias e cometerem imoralidades. Que idolatrias? Eu não adoro nenhum ídolo, não. Observe aquilo que ocupa mais o seu tempo, aquilo que fica mais com você. Deve estar até na sua mão agora. Quantas coisas você não faz sem largar esse bichinho? Vai até para o banheiro com ele. E lá é que não sai mesmo. E esquece do mundo, sentado ali no trono, olhando, vai e vem, vai e vem. E o que está vendo? Está te edificando? Não, eu ouço ministrações, eu ouço palavras. De quem? Deus está chamando a nossa atenção aqui, irmãos, porque esse nome que eles trouxe aqui é para trazer as características e a maldade que aquela mulher fez lá atrás, que essa Jezabel de hoje, num paralelo, comete conosco também. A mesma malignidade está acontecendo, pervertendo a mente. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que está acontecendo? O efeito reverso. Ao invés de transformarmos para ter a palavra afiada dentro de nós, estamos regredindo para assumir e ter dentro de nós a mentalidade de Jezabel, de corrupção, de idolatria, de sensualidade, de imoralidade. A cabeça está cheia. Eu vi um rapaz na internet que não é cristão, não frequenta a igreja, e ele estava pedindo socorro. Vocês precisam, fala dele, aspas, vocês precisam dar mais atenção a esse vício da prostituição, porque é pior do que as drogas. Eu já fui escravo disso há muitos anos atrás. Eu ficava constantemente me alimentando daqueles vícios pela internet. E quando tudo acabava, eu ficava acabado também. Eu ficava muito mal.
E era uma coisa depressiva que me deixava sem razão de existir, uma tristeza tremenda. Há mais de um ano eu fui liberto disso, mas agora eu caí de novo. Eu preciso de ajuda. Olha isso, irmãos. Eu preciso de ajuda, porque isso é pior do que a droga, que você sente vontade de voltar e voltar e voltar na mesma coisa. E isso não é porque a gente quer, é um vício, a nossa mente está contaminada com isso. Eu fiquei muito impressionada com o grito de socorro daquele jovem, pedindo ajuda, irmãos. Quem é que pode ajudar uma criatura dessa? Diga eu. Você é a igreja de Jesus. Você é a boca de Jesus nessa terra, para poder falar de Jesus para essas pessoas. Mas nós, irmãos, não estamos fazendo o nosso papel. Pelo contrário, esse espírito tem entrado, e muitos cristãos estão com a sua mente contaminada pelos vícios da internet, ao invés de estar com a sua mente cheia da palavra de Deus para ir para o confronto. Por que a igreja primitiva teve sucesso? Porque eles não tinham internet? Não, porque a vida que eles tiveram de transformação com Jesus foi um impacto tão forte, que eles não quiseram nunca mais ser o que eles eram. Eles desejaram ir muito mais à frente. Nenhum quis ser pastor de igreja, não. Nenhum quis um altar. Eles foram para a rua ganhar almas para Jesus. Sofreram na pele o que é amar Jesus: perseguição, peia, cadeia, né? Muitas coisas eles sofreram, como Paulo, até naufrágios. Mas o foco não foi arrancado deles. Por que tão pouco o nosso foco é arrancado? Por tão pouco não queremos mais nos debruçar nesse livro? Por tão pouco os nossos problemas são maiores do que o Deus que nós temos? Se nós não temos uma visão de um Deus grande, nós vamos perder com Golias, porque Golias é maior do que nós. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Deus e quem está em nós, que maior é o que está em nós do que o que está lá fora, você vai para cima. Você luta por aquilo que você ama, que você crê, e exercita a sua fé. Veja que o Senhor está vendo aqui que a influência veio para dentro da igreja. E quando isso acontece, irmãos, rouba a sua fé, tira a sua força e não deixa você prosseguir. Aí vem para a igreja arrastado. Não, hoje eu não vou para a célula, não. Hoje está calor demais, hoje está frio demais, eu estou sem carro, eu estou sem isso. Irmãos, usa suas canelas aí, ela serve para isso. Vá. A gente ia a pé quilômetros para a igreja. Eu cansei de ir com meu esposo. A gente andava com as nossas pernas, a gente não tinha carro não. Mas os crentes hoje têm que ter um carro para buscar na porta e para deixar na porta. Para com isso. Exerça a sua fé. Você tem saúde, graças a Deus que você tem suas pernas. Você não está preso numa cadeira que alguém precisa te carregar. Não use isso como argumento, irmão, pelo amor de Jesus. Mas a igreja de Jesus precisa ser despertada. Por isso que, quando ele se refere a essa mulher aqui na igreja de Tiatira, ele está autodenominando o que está acontecendo, que aquela mulher, ela se autodenominava, como profetisa, uma boca de Deus, ou uma boca do seu Deus, para falar o que ela bem entendesse para o povo. Ela chegava ali com falsas doutrinas e seduzia qualquer um. Tome cuidado com o que você ouve na internet. Não, eu ouço muitas pregações de muitos pastores que você não sabe quem é, da onde saiu, como vive e se ainda tem esposa. Cuidado com o que você ouve, porque são muitas falsas doutrinas que estão se infiltrando. E despreza quem você convive todos os dias e sabe onde mora, sabe quem é e sabe a vida que tem. Não ignore isso é muito grave o que Deus está chamando a nossa atenção. Porque esse mesmo espírito de Jezabel tem vindo para seduzir pessoas e levá-los à corrupção. E são os espíritos que hoje estão operando nas igrejas. São diversos trabalhos, irmãos, que os chamados grandes pastores estão em grandes aflições. Porque entrou esse espírito de sedução, espírito de adultério, espírito de corrupção. Igreja não é para isso. Igreja é lugar de salvos, remidos no sangue de Jesus, é lugar de curar vidas. Não quer dizer que ninguém aqui é perfeito, não somos.
somos cheios de defeitos, graças a Deus, porque o perfeito é Ele, mas nós estamos aqui para ajudar outros a crescerem e mudar de vida. Agora, irmãos, muitos estudiosos até acham que essa Jezabel representa de fato esse espírito de sedução e corrupção. Se ele representa esse espírito, o que eles estão fazendo? Desviando os verdadeiros cristãos da sua fé. Não, não é bem assim, você não precisa fazer isso não. Já ouviu isso? Não, você não precisa estar na igreja toda hora não. Ah, tu já sabe o que vai acontecer no culto, rapaz. Aquela mulher vai falar, aquela mulher. Quando fala assim da sua pastora, já tome uma posição, já sabe que não sabe nada sobre princípio de honra e respeito. Porque Deus nos ensinou. Por isso que, quando nós permitimos, irmãos, que essas influências entrem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós estamos comprometendo a pureza e a doutrina e a moral da igreja de Jesus. Então, que diferença faz uma reunião lá fora de uma reunião aqui dentro? Que diferença faz estar sentado num bar e estar sentado aqui? Que diferença faz você estar em qualquer outra parte e estar aqui, se nós não honramos a presença daquele a quem nós estamos? Mais do que o lugar, vocês não estão diante da Deise, vocês estão diante de Deus. Foi o santuário que Ele escolheu para que nós ficássemos, foi Ele que instituiu isso. Então, temos que ter muita clareza, porque essa passagem, ela enfatiza muito isso, essa necessidade de termos algo, irmãos, que não pode faltar em nenhum cristão: discernimento espiritual. Você tem que pedir isso ao Senhor: Senhor, dá-me discernimento, eu preciso ver na hora que o laço está armado para me pegar, eu preciso compreender quando aquela palavra está revestida de sedução para me envolver, eu preciso compreender quando as coisas estão ali cobertas por falsas doutrinas, eu preciso compreender na hora que a pessoa está chegando com práticas corruptoras para tentar me seduzir. Queridos, vocês não estão à venda, vocês já foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e o Senhor nunca vai abrir mão de você, Ele não vai te vender, diga aleluias, Ele não vai te vender. Por isso que o chamado é para manter-nos na pureza e na fidelidade, diga pureza e fidelidade. Isso vai levar você a ter uma fé verdadeira, uma fé cristã. Quando você é verdadeiro com Deus, que é verdadeiro, Ele diz: eu conheço você, eu sei quem é você, eu já estive com você no seu quarto, eu já estive com você no monte, eu já estive com você no seu secreto. Deus nos conhece, irmãos, ninguém melhor do que Ele para saber se a nossa fé é verdadeira, se nós estamos comprometidos com Ele ou se nós somos vulneráveis a qualquer palavrinha de sedução. Quando vem aquela laçada do inferno para te seduzir, recua, sai fora, faz igual José, fuja dessas pessoas. Ah, porque você te enche de elogios, saia, irmão. Elogio que vem amaciar teu ego, é um passo da sua queda, para exaltar o teu eu e tirar Deus de tempo do trono. Não, eu que sei fazer, eu que sei pregar, só eu que sei fazer não sei o que, não, tudo vem dele, por ele, para ele, a ele glórias para sempre. Se ele não fizer, irmãos, nada vai acontecer. Por isso que quando ele faz uma referência aqui a Jezabel, essa mulher de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, ele está combinando os dois, o histórico e o simbólico, as duas situações, que Apocalipse está falando de uma Jezabel simbólica. Então ele une aquelas duas pessoas para transmitir uma poderosa mensagem para mim e para você. Qual é? A necessidade de mantermos vigilância e fidelidade. A palavra diz sempre para nós: vigiai e orai. Vigiai e orai, não basta só vigiar não, vigia e ora junto, porque se você vigia e não ora, você pode ver o gigante e ficar com medo, mas quando você ora, você é renovado nas suas forças, você é cheio do vigor, você luta, você vai para cima, você tem alegria, e a alegria do cristão, meu irmão, é a sua? Força. Pois é, porque está faltando força?
Porque falta alegria. Os cristãos não têm mais um semblante de alegria. Estão com todo o tempo como que cabisbaixo, como que derrotado, porque teve um problema na sua frente. Meu irmão, Deus coloca problemas para nos adestrar, para ficarmos mais fortes, vencermos essa e vamos para cima, venceu mais essa, vamos para cima. Não fique acovardado, levando porrada do inimigo e recuando, não, se levante, se posicione, vai para cima. Eu sei quem dei o crido e você não vai me afrontar. Davizinho desse tamanho, toquinho, foi lá para cima de um homem grandão. Por quê, irmãos? Ousadia no espírito. É isso que Deus quer colocar em você, essa unção de alegria que vai gerar ousadia, para que você não fique acovardado por causa de um diagnóstico, por causa da crise financeira, por causa do país, por causa do diabo. Ei, você é muito maior do que tudo isso. Pare de temer o inferno. Você é mais do que vencedor nele, em Cristo Jesus. Por isso que essa igreja é criticada, porque é tolerante. Irmãos, não seja tolerante com Jezabel. A Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Então não fique lá achando que é tudo normal. Não é normal. Não é normal. Quando uma igreja cresce demais, isso é normal. Não é normal. Começa as críticas contra aquele trabalho, começa as críticas contra os pastores daquele lugar, começa as críticas sobre os líderes. Por quê, irmãos? Porque não é normal. Eles não conseguem fazer e vai criticar quem está fazendo, vai largar o pau em quem está fazendo, vai ganhar almas para Jesus, meu irmão. Esse é o chamado de Deus para nós. Por isso que Jesus, ele avisa que ele vai trazer julgamento sobre Jezabel e seus seguidores. A menos que se arrependam, o juízo vai chegar. Diga misericórdia. Ele promete, sim, irmãos, grandes tribulações para os que se envolvem com esses ensinamentos e práticas imorais. Há um texto que foi lido ontem lá na igreja, que eu nem tinha separado ele, mas eu falei, isso aqui está a mão na luva. Oséias capítulo 10, verso 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de poucio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, chova justiça sobre nós. Na outra versão diz que Ele fará, aqui também diz, mas Ele diz numa outra palavra assim mais enfática, que Ele fará chover a sua justiça. Deus, Ele é juiz, Ele não vai vir, querido, você não pode continuar pecando, você não pode continuar nessa vida, não, meu irmão, acabou a chance, agora é juízo. O juízo vai vir porque rejeitou o conselho de Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus, e cedeu aqui e se envolveu com os ensinamentos e as doutrinas de Jezabel. Por isso que os que não seguem esses ensinamentos, os que não dão ouvidos, Deus não imporá carga além do que Ele já tem aqui. Está aqui no verso 24. Ele não vai pôr nada além do que você já está vivendo. Não vai vir um peso, um jugo, uma penalidade sobre você. Não, não vai vir. Pelo contrário, irmãos, Ele traz promessas. As promessas para aqueles que são fiéis. Está aqui no verso 25. Ele diz com muita clareza o que Ele vai fazer. Ele dará, verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que é que Ele vai lhe dar? Governo, poder. Autoridade, irmãos, é diferente de poder, e vamos entender isso, porque alguém pode ser uma autoridade que foi nomeada por alguma coisa, mas não tem poder de nada, é um cargo simbólico. Mas Deus está dando a nós, não é só um cargo simbólico. Ele disse, ei, você vai governar comigo, você vai estar comigo sobre o governo das nações, eu vou te dar autoridade para você estar comigo no mesmo nível. Jesus está nos equiparando a Ele todo o tempo, irmãos, desde a cruz.
Observe, desde a cruz o Senhor está nos chamando para perto, para ocuparmos esse lugar de filhos de Deus. E como filhos de Deus, poder e autoridade virá sobre nós. Ah, mas é só isso? Não, não. Cristo também, ele fala algo fantástico no verso seguinte. E ele diz, assim como eu recebi do meu Pai, verso 28, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha que coisa fantástica aqui, vamos entender o que significa essa estrela da manhã. A estrela da manhã, irmãos, ela aparece antes do dia amanhecer. E ela vem quando a noite é muito fria ou quando está muito escuro. Quando casa dessas duas coisas acontecerem, aí sim, a estrela da manhã vem e traz a sua luz. E é isso que ele está dizendo aqui no seu livro. Eu recebi do Pai e dar-lhe-ei ainda. Ele vai fazer com que eu e você se torne essa estrela da manhã nas trevas desse mundo. Quando ainda estiver todo mundo frio, abatido, sem força, sem vontade nenhuma, andando nas trevas, você é a estrela da manhã. Diga aleluia. Você vai brilhar para esses corações que não têm luz, vai brilhar no meio dessas trevas desse mundo, irmãos. Diga aleluia. Cristo é tão tremendo que ele vai romper essa cena. Imagine isso, irmãos, você vai expor o mal com a luz que vai brilhar. É como se você fosse a lanterna, que é muito mais forte do que a lanterna, que vai mostrar o caminho para você sair de algum lugar. Tem tanta gente perdida que não sabe para onde ir, tem tanta gente perdida que não sabe nem aonde está, mas você vai mostrar, ei, o caminho é esse aqui, esse é o caminho da verdade, esse é o caminho da vida, vem comigo e leva nesse caminho a Jesus, aquele que vai restaurar, aquele que tem algo prometido para nós. É tão tremendo quando você vê que Jesus, ele traz aqui uma certeza de julgamento, mas ele também traz uma recompensa para quem é fiel. Ao vencedor, aquele que resistir, aquele que não ceder, aquele que não recuar, aquele que não olha atrás, aquele que não fica olhando só para dentro de si, que eu estou mal. Ei, a sua confissão determina quem você é. Você é uma pessoa incrédula que não acredita em Deus. Se todo o tempo a sua confissão está jogando você para trás, se todo o tempo está mostrando que o seu Deus é fraco, mude seu discurso, meu irmão, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Olhe para Jesus. Jesus um dia estava sentado numa mesa, ceando com seus discípulos. No outro dia, ele estava lá sangrando numa cruz, mas no terceiro dia, ele estava ressurreto dentre os mortos. Esse é o Deus de milagres. Ele pode fazer no instante grandes coisas acontecerem na nossa vida. Diga aleluias. Não pense que ele vai demorar não, irmãos, porque se Deus quiser te levantar hoje para uma multidão, ele faz igual ele fez para Pedro, num segundo lá, num piscar de olhos, desceu poder sobre aquele homem, 3.000 almas se converteram. Deus não está restrito ao tempo e ao espaço, ele vai fazer na hora que ele encontrar um fiel, aquele que está firme, aquele que sabe o que Deus tem para a sua vida. Ah, eu acho que não vai acontecer. Esse discurso está decretando o seu fim. Confesse a sua bênção, confesse a sua vitória, confesse a sua casa, confesse o seu carro, confesse o seu emprego, o seu salário, confesse o que você quer conquistar. Muda o seu discurso. Esse discurso de fracasso não cola no reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é para aqueles que creem, amém? É importantíssimo preservarmos essas duas coisas. Vigilância, fique atento para o mundo do Espírito, as coisas que estão acontecendo. Deus vai fazer algo tão grande conosco, irmãos, que toda vez que eu saio daqui eu volto mais impactada. Deus sabe, irmãos, como vai fazer. Essa igreja ainda vai ter sedes em outros lugares. As pessoas chamam, irmãos, para a gente abrir trabalho fora daqui, porque sabe que nós credibilizamos a voz desse livro. Nós não estamos brincando de só juntar povo numa igreja.
eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho propósitos, eu sei que os planos de Deus vão se cumprir. Deus vai nos levantar de uma forma como levantou Pedro, irmãos, que ninguém entendeu. Como que esse pescador saiu do nada? Pois é, como que esse povo saiu lá do Acre. Toda vez que a gente fala que é do Acre, como se fosse o fim do mundo. Não, é o começo. Aqui começa a história do avivamento dessa nação. Ele quer contar com você para esse momento. Não deixe que a doutrina de Jezabel venha sobre você. Você já sabe, até que ele venha, não abra mão do seu chamado. Até que ele venha, não abra mão da sua fé. Coisas grandes vão acontecer. Ei, irmãos, Deus vai levantar essa igreja em curas. Eu vou dizer em público porque eu creio nisso. Milagres extraordinários vão começar a acontecer nesse lugar. Curas tremendas, e não vai vir só pela cura não, porque precisa estar aqui por causa de Jesus, Ele é a razão da nossa história. Então, querido, se você saiu do caminho por alguma coisa, esse é o momento. Senhor, eu quero estar nesse caminho de volta, eu quero renovar a minha aliança, eu não vou estar de qualquer jeito, porque até que o Senhor venha, eu vou permanecer firme na fé, eu vou estar olhando para o autor e consumador da minha vida. Esse é o momento de Deus, esse é o momento para a sua história. Volta, filho, essa é a palavra de Deus para você. Restaura o teu altar, porque até que ele venha, o extraordinário ainda vai acontecer, tanto aqui quanto nessa terra. Deus vai soprar um avivamento ainda sobre nossa nação. Nós vamos estar no olho do furacão, irmãos, porque o fogo vai nascer, o fogo vai crescer, seu coração vai queimar, as pessoas vão desejar estar nesse lugar. É algo tão tremendo, que eu queria que vocês visualizassem o que Deus quer fazer com você. Sonhe. Mas eu não consigo, então vem para cá, eu vou te ajudar, eu vou orar pela sua vida. Você que tem pensamentos conturbados, que está confuso, ouve muitas vozes, vai em muitos lugares, ouve muitas pessoas. Esse é o tempo de restaurar o teu altar. Você que está desviado, você que não tem servido a Deus como deveria, sai do seu lugar. Senhor, eu quero viver essa nova história. Eu sei que Deus quer restaurar a sua vida.